A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica especial. Ansiedade, depressão, estresse, traumas, doenças da alma. O cristão está imune a essas doenças? O que a Bíblia nos diz sobre esses temas difíceis, temas atuais? É o que veremos hoje aqui na Escola Bíblica Especial, logo após a vinheta. Estamos de volta ao nosso programa Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Wellington e hoje estou aqui numa responsabilidade grande, substituir o pastor Júnior Mendes na apresentação aqui do programa Escola Bíblica. E para isso eu vou contar com uma grande ajuda, vai me ajudar muito aqui ter a presença de um mestre, um professor, pastor Jeremias. Pastor Jeremias, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. É uma alegria ter você aqui conosco, você que já é conhecido aqui do nosso programa. O pessoal de casa gosta muito da sua participação, pastor. E hoje vamos falar de um tema muito sensível, um tema à luz da Bíblia. A Bíblia fala sobre esse assunto e nós cristãos queremos saber, pastor. Dê a sua saudação para os nossos irmãos que estão em casa. E, mais uma vez, pastor, seja bem-vindo. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. É um prazer imenso estar de volta a esse espaço para falar de um assunto extremamente importante. Eu sei que algumas pessoas já estão aguardando, porque já sabia que hoje nós estaríamos abordando o tema as doenças da alma. Como o cristão se relaciona com ela? Estaremos à luz da Bíblia Sagrada e com o auxílio do Espírito Santo falando sobre esse tema, e eu peço para você, continue conosco aí, compartilhe com outras pessoas esse assunto, ele vai fazer um bem enorme para o seu coração. Muito bem, pastor Jeremias. O tema de hoje é as doenças da alma. E a gente vai precisar aqui derrubar um mito muito grande quando a gente fala desse tema tão sensível que são as doenças da alma, porque até mesmo para a medicina, durante muito tempo, antes da depressão ou essas outras síndromes serem descobertas, elas eram tratadas como mito, como superstição ou até mesmo como loucura, até chegar a um diagnóstico de se dizer que existe a depressão, existe várias síndromes, várias doenças da alma. E hoje nós somos 19 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade e depressão, segundo a OMS. E essa doença da alma, que também chamada de doença psicossomáticas, ela tem crescido ultimamente, preferencialmente depois da pandemia. Então, chegou uma doença chamada doença do século. Nós vamos falar hoje como é que você pode ser beneficiado através da palavra de Deus no tratamento também dessas doenças. Então, pastor Jeremias, a lição de hoje, ela está dividida aqui em dois assuntos. O primeiro assunto, nós vamos falar sobre o profeta e a depressão. Vamos falar do profeta Elias. E depois nós iremos aqui comentar sobre o salmista e a ansiedade. É o salmo de Davi, Será abordado nessa lição este salmo de Davi e nós certamente poderemos falar aqui de outros salmos de Davi. Então, pastor, vamos entrar nas nossas perguntas para nós nos aprofundarmos aqui no tema de hoje. E a primeira pergunta, pastor, com base na introdução: por que as doenças da alma ou os transtornos emocionais devem ser observados com cuidado? Os cristãos estão livres dessa doença? Ainda existe preconceito na igreja ao tratar sobre esse tema? Pastor, uma ótima pergunta para introduzir o assunto, hein? Então, vamos lá. Primeira partezinha dela diz assim: os cristãos estão livres desse tipo de doença? Não. A própria palavra de Deus diz que nós estamos no mundo. Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Consequentemente, somos afetados por tudo que ocorre nele.
Ainda há um preconceito, e o preconceito é muito grande entre os cristãos, os evangélicos, quando alguém menciona que está com uma dessas doenças. Alguns chegam a dizer que falta de fé, problemas espirituais. Nós vamos ver que não. Alguns transtornos do dia a dia afetam o nosso interior de modo que nós perdemos a confiança. Não é a fé em Deus, não. A confiança naquilo que fazíamos outrora de maneira agradável e voluntária. Vamos perceber hoje que eu e você, ou quem é que for afetado por esse tipo de doença, tem que ter um compromisso sério a ponto de revelar a outras pessoas. Nós vamos apresentar também que não é só a palavra de Deus, não. Tem especialistas, não é isso? Que cuidam desse tipo de tratamento e que deve ser indicado a eles também. Então, pastor, eu penso que essa primeira pergunta, ao falar sobre o preconceito na igreja, ele é uma resposta, assim, da própria complexidade do tema, né? Aqui nós temos a informação que apenas em meados do século XIX é que os distúrbios mentais foram reconhecidos como doenças. Como eu disse no início, antes as pessoas associavam isso a mitos e superstições. Com o tempo, as pessoas foram tratadas como loucos até chegar a esses diagnósticos de que existem vários distúrbios procedentes da saúde mental. E aí vai precisar, claro, da medicina, da saúde, da mão de um profissional capacitado. E os cristãos, por vezes, costumam apenas olhar no ponto de vista, eu diria assim, espiritual, né? E até associa, às vezes, esse tipo de doença com uma ação diabólica. Você já ouviu esse tipo de coisa, pastor? Já ouvi, sim. E se você perceber nessa lição, nós temos alguns dados, diz que 9,3% dos brasileiros sofrem algum tipo de ansiedade. Olha aí. 5,8% eles sofrem com outro tipo que é depressão. A vida em que nós vivemos hoje, o mundo capitalista, ele nos força a ser competitivos. E num dado momento isso traz uma certa frustração para nós, e aí nós não sabemos como nos colocar diante dessa situação. Imagine você que está concorrendo a um emprego e sai lá o enunciado que há apenas uma vaga. Sim. Quando há apenas uma vaga e 2 candidatos, você fica eufórico. A sua possibilidade é de 50% de ser aceito nessa posição, mas quando você vê uma possibilidade de apenas uma vaga e tem mais que 100 candidatos, você já começa a ficar deprimido. Sim. Antes da inscrição para a vaga. Tem gente que nem tenta, né? Tem gente que desiste no meio do processo. É muito comum você ver algumas pessoas falando, não, quando eu vi o scout das pessoas que estavam concorrendo, eu nem gastei aquele dinheiro da inscrição, já sai embora. Ou seja, volta depressivo antes mesmo de fazer a prova. E o Brasil está entre os países do mundo que tem mais índice de pessoas com ansiedade e depressão. Pastor, isso é um reflexo. Essa lição bíblica, a Escola Bíblica Especial, hoje aborda um tema muito sensível, muito atual, importantíssimo para a sua vida. Então, fique conosco aqui durante esse programa, compartilhe aí com alguém que precisa ouvir um conselho bíblico sobre esse tema que atinge tanto a gente hoje em dia, especialmente nós brasileiros. Vamos lá, então imagina você está numa comunidade, eu imagino que a sua comunidade seja pequena, tenha 100 pessoas nela. Viu o percentual que nós falamos aqui? Então tem muita gente aí. Os cristãos estão incluídos nesses números. Lógico também, não estão isentos desse perigo que tem acometido várias pessoas. E é por isso que eu e você precisamos saber quem é que está nessa situação para poder ajudá-lo. Então, pastor, você como pastor, eu como pastor, com certeza já nos deparamos com algum caso na nossa comunidade local de pessoas que estão lutando com a depressão, com ansiedade, ataque de pânico, medo excessivo. E aí a gente vai, uma hora ou outra, ter que lidar com esse tema dentro da igreja, não é, pastor? E nessa lição de hoje vai dar algumas características desse tipo de doença. Se de repente, à medida que nós estivermos falando primeiro do Elias, não é isso? Isso. E depois da sua depressão, e depois sobre o Davi e a sua ansiedade, vai ter algumas características aqui que definem se você está ou não, ou se você já está enveredando para esse lado. Então é importante que você conheça os seus próprios sentimentos para pedir ajuda em tempo oportuno.
Isso nos leva, então, pastor, para a segunda pergunta aqui da nossa lição bíblica. Nós vamos falar com base no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nos versos 3 e 4. Se o pastor quiser ler também o texto, pode ficar à vontade. A pergunta é a seguinte: qual problema emocional encontramos no profeta Elias? É isso mesmo, o grande profeta Elias. Qual era o sentimento que ele estava passando, que ele tinha? Como o problema interferiu diretamente nas suas perspectivas? E aí, pastor Jeremias? Vamos lá, lê o texto para que você fique familiarizado com ele. Diz assim: Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando a distância de um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E aí, pastor, qual foi o problema que o grande profeta Elias estava passando? Nós estamos falando aqui, imagina, de um homem abençoado que falava diretamente com Deus. De repente você é um desse. E nem por isso você está isento de ser atacado por um problema desse psicossomático. Sim. O Elias aqui, ele havia acabado de fazer um grande milagre. Ele não, com a própria ajuda de Deus, havia destruído os falsos profetas, chamados profetas de Baal. Isso aí. Porém, havia uma mulher de grande influência, era a mulher do rei, imagina você, era a rainha, chamada Jezabel. E ela soube do Elias, que foi o Elias o causador de tudo isso, e ela fez um juramento. Manda avisar o Elias que eu vou matá-lo. Imagina se fosse você numa posição dessa, alguém de poder superior dizendo que poderia acabar com a sua vida. O Elias agora ficou com medo, esqueceu dos milagres de Deus, e quando você fica com medo, você vai para um deserto. Eu não sei se você está indo para um deserto, meu irmão. Você foi ao final de semana passado na igreja, recebeu uma bênção do Senhor, saiu todo empolgado. Quando chega na terça ou quarta-feira, você já esqueceu das promessas de Deus. E quando as tribulações vêm, você fica meio que assustado, como Elias, e quer ir para um deserto. É o primeiro sintoma de quem está com esse problema ou com essa enfermidade da alma. Pastor, assim, falando do profeta Elias, em primeiro lugar, de cara a gente já vê que nenhum cristão está imune a passar por um problema como ele passou, de depressão, de uma carga forte, um sentimento forte que começou a dominar suas atitudes. Mas a gente tem que ver que o profeta Elias, no capítulo anterior, no capítulo 18, ele veio de uma batalha muito pesada. Ele travou uma batalha com os profetas de Baal, que eram 450 profetas de Baal, né? E a gente, quando lê o capítulo 18, assim, em 10 minutos, a gente tem a impressão que aquilo durou 10 minutos, mas não. Aquilo durou o dia inteiro, né? O dia inteiro só nessa batalha. A provocação já tinha sido feita há muito tempo. Então, ele tem um desgaste ali físico, ele tem um cansaço físico, que ele passa a manhã inteira, o dia inteiro naquela batalha com os profetas de Baal. Claro, ele vence a batalha, Deus estava com ele, mas a sensação que a gente tem é que, logo em seguida, quando o rei Acabe avisa Jezabel, sua esposa, que Elias tinha matado a espada os profetas de Baal, né? Mandado matar, né? Da qual ela era... Isso, do qual ela era devota, né? Assim. E aí vem a ameaça de Jezabel. Elias, ele está assim, saindo de uma batalha pesada e vai ter que enfrentar outra. Então chegou um limite para ele, né? Que somos seres humanos, né? É preciso entender isso. Então veio uma carga pesada que ele não suportou e entrou em colapso. Veio um sentimento muito grande de inferioridade, né, pastor? E de depressão. Tem um louvor que a gente canta, diz cansaço, desânimo logo após uma batalha. Isso é comum. É comum. É como se fosse um time de futebol, lembra disso? Acabou de ser campeão no jogo seguinte, o desempenho cai, né? Cai, assustadoramente. E nós também, por isso precisamos ficar atento. E o Elias aqui caminhou, ainda depois disso, caminhou pelo deserto o caminho de um dia inteiro. Quando ele encontrou a primeira árvore, imagina você num deserto não tem árvore. Sim. A primeira que ele encontrou, dá para perceber que ela não era tão robusta como as outras, mas diz que ele encostou
junto ao tronco dessa árvore, a primeira oração diz que ele nem ajoelhou nesse dia. Isso. Do jeito que ele estava encostado na árvore, ele orou ao Senhor, falou: Senhor, acaba por aqui, termina, tira a minha vida. Quantas das vezes você também não ficou numa situação como essa? Tem outras pessoas que não conhecem Deus, ficam desesperadas, vai para cima de uma ponte, sobe num edifício, não é isso? Dirige o carro pela estrada, aumenta a velocidade, pensando em tirar a vida. Eu não sei se é o seu caso que está ouvindo a lição de hoje. Se você não... Meu amigo, para um pouquinho, tem bênção de Deus lá no final dessa lição. Nós estamos mostrando aqui o que é comum acontecer, mas como Deus também age na vida das pessoas que pedem socorro a Ele. É importante, pastor, nós falarmos para o pessoal que está em casa, às vezes a gente consegue se identificar aqui com esses sentimentos e essas sensações que o profeta Elias estava passando. Primeiro, veio um medo excessivo. Depois veio uma forte falta de noção de valor. Ele diz assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E o profeta Elias, até hoje, é considerado um dos maiores profetas da história de Israel. Mas Deus também não pediu para ele ser melhor do que os seus antepassados. Exatamente. Deus não pôs um ponto de comparação para ele, não, mas era ele mesmo. De vez em quando acontece isso conosco. Então você acredita, pastor, que ali ele já está dominado por um sentimento de depressão que está, inclusive, controlando as suas atitudes, modificando a sua forma de enxergar as coisas, inclusive... depois que ele sai de lá do arbusto, né, o anjo do Senhor foi lá, Deus manda um anjo, toca nele, né, para ele comer o pão, tinha ali um pão assado, tinha um litro de água, ele come, bebe e volta a dormir. O anjo toca nele de novo: Elias, levanta e come, você vai caminhar muitos dias. Ele come e ele caminha 40 dias e mais na frente, quando ele chega lá pela região do Sinai, ele vai entrar numa caverna. E ali então, pastor, ele vai ficar ali e desejar a morte. Então seria ali uma terceira atitude inesperada de Elias, tomar decisões já assim inesperadas. Muitas pessoas com depressão, às vezes elas acometem um suicídio, né, pastor? Outro detalhezinho: quando Elias vai entrar no deserto, o primeiro passo dele é deixar o seu servo, deixar o então companheiro. Quis se isolar, quis ficar sozinho. Então quando você vê o irmão muito isolado, alguém que fazia parte da comunidade e frequentemente era uma bênção, se ele começar a ficar isolado, você que é servo de Deus e tem essa visão espiritual, é importante que você atente a isso e comece a fazer essas visitas, porque a Bíblia diz lá em Gálatas: você que é espiritual, conduz ele com espírito de mansidão. Começa a visitá-lo. No primeiro momento ele não vai revelar para você o que é que está acontecendo. O Elias só contou para Deus aqui. Eu tenho certeza, se o moço dele viesse e perguntasse, ele fala: não, tá tudo bem, tá legal, pode ficar tranquilo lá. Tem momentos que a gente vai revelar isso só para Deus, numa conversa íntima dessa com Deus. Chegou ao ponto de pedir para tirar a própria vida. Isso é perigoso, meu irmão. Então, portanto, se você está percebendo que algo está diferente, peça ajuda. E confie, né, pastor? Confie na provisão de Deus. O Senhor não nos deixa passar sozinho pelo vale da sombra da morte. O Senhor enviou o seu anjo para falar com Elias 2 vezes no deserto. E depois, quando ele se escondeu numa caverna, o próprio Deus apareceu para falar com ele, né? Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Sai da caverna, Elias. A visão de Elias dentro da caverna era uma visão limitada, uma visão escura, enclausurado ali dentro dos porões da sua própria alma. E o Senhor pede para ele sair de lá. Primeira coisa, sai daí, amplie a sua visão. Ainda tem mais profetas que estão vivos, né? A palavra do Senhor. Quando a gente está na depressão, parece que é o fundo do poço e tudo acabou, e a gente inventa algumas mentiras que parecem verdade. O Elias diz assim: mataram todos os teus profetas, derribaram os teus altares, só ficou eu. E aí Deus disse para ele? Mentira, tem 7.000 ainda que não Glória dão a Deus. É muita gente à sua disposição que Deus levanta, meu irmão. Portanto, essa lição, tenho certeza, vai trazer alegria ao teu coração, mesmo você que está depressivo. Vai entender que Deus age nesses momentos de forma maravilhosa. É só você sair da caverna e abrir os olhos, você vai ver a misericórdia de Deus atuando na sua vida. Amém, pastor Jeremias. Então, creio que foi bem comentado aqui o primeiro item da nossa lição, o profeta e a depressão. Vamos caminhar aqui para a terceira pergunta. Vamos entrar aqui no tema sobre o salmista e a ansiedade. É outro tema também bem relevante. A pergunta de número 3, pastor, diz assim: com base no Salmo 55, vamos explorar bem esse salmo, que é um dos salmos mais tristes, um dos salmos mais pungentes do salmista, Salmo 55, e nos comentários responda como o salmista descreve os seus próprios sentimentos.
Complementando a pergunta, qual é o transtorno emocional que podemos identificar neste salmo? Diante desses sentimentos, qual é a vontade do salmista? Vamos lá, então. Vamos fazer uma diferença entre uma doença da alma e essa outra. A primeira nós estávamos falando do que mesmo? Depressão. Depressão. Quando é depressão, você quer ficar sozinho, escondido lá num cantinho para que ninguém fale contigo. Já essa aqui não, essa é diferente. Essa aqui é o que é mesmo? Essa que nós ansiedade. A ansiedade é diferente, irmão. Você fica ansioso, o coração bate mais forte, parece que você vai morrer, você começa a tremer. Quando você percebe que está chegando o momento de resolver a situação, moço, você não consegue parar de pé. Isso é terrível. O salmista estava nessa posição, ele estava a fugir do seu inimigo, e mesmo no esconderijo, sabendo que o inimigo não ia vê-lo, ele não conseguia se conter. Consegue o coração acelerar. Não sei se o seu coração já bateu acelerado por algo que vai acontecer ou por uma situação inesperada na sua vida. Alguém chega e diz para você, ó, a semana que vem você vai ter que acertar a conta referência a isso. E você começa a sofrer hoje. Você não espera a semana que vem. A ansiedade é assim. Então, a ansiedade é uma antecipação de algo que ainda não aconteceu. E se você nem sabe se de fato vai acontecer... Pode ser que nem aconteça, a pessoa sofre em vão? Sofre em vão. E quantas pessoas têm sofrido por isso? Tem pessoa que sofre por coisinhas pequenas. Por exemplo, você vai fazer uma prova, um garoto vai fazer uma prova, e mesmo que ele estudou, você não tem certeza se de fato está inteirado do assunto, e você começa a sofrer agora, irmão. Quem tem esperança em Deus ou quem tem confiança no Senhor, sabe da capacidade do auxílio de Deus para a sua vida. Pastor, mas quer dizer que crente não sofre? Também, eu sei que sofre, mas você tem que controlar a emoção. Chega, irmão, se controla um pouquinho aí. Pastor, eu acho que por esses dias agora eu ouvi alguém dizer, né? Sim. Que todos nós talvez tenhamos um pouquinho de ansiedade. O senhor concorda com essa afirmativa? E essa ansiedade faz um bem tremendo. É um bem tremendo. Mesmo os pregadores que vão a um púlpito para levar a mensagem, o dia que você perder esse frio na barriga, não suba mais ao púlpito. Não é mais um ser humano, né? Não é mais um ser humano. Já está um super-humano. Imagina você, outrora os púlpitos das igrejas, eles eram fechados de madeira, não é isso? É. As pessoas não te viam a tremer. Era uma beleza. Hoje a maioria dos púlpitos, eles são vidro, acrílico, transparente. Meu amigo, e se você pegar nele, você treme e ele cai. É um perigo tremendo, então você tem que se controlar. Mas como controlar sabendo que o momento é tenso? Só Deus faz isso no coração das pessoas. E o salmista daqui falou, Senhor, me acode, entre com graça e misericórdia aí, porque eu já estou tremendo. Quando você está tremendo, é que lá dentro já abalou todo o seu interior. Isso quer dizer que é o reflexo do que está dentro da alma. Pastor, vamos contextualizar aqui, porque nós falamos agora há pouco de Elias. Contextualizamos a batalha com os profetas, a ameaça de Jezabel. Sim. E Davi? Davi, se você... esse Salmo 55 foi escrito quando Davi ele estava fugindo. Ele foi traído pelo seu próprio filho. Provavelmente esse Salmo está relacionado a esse episódio de 2 Samuel, capítulo 13. Ele tem um filho chamado Absalão. Esse filho vai se revoltar contra o pai, esse filho vai querer tomar o trono do pai, e se junta a esse filho Aitofel, que é um dos conselheiros de Davi, e Aitofel e Abisai eram os dois conselheiros de Davi, eram amigos íntimos. O texto lá em Samuel diz que eles eram amigos íntimos de Davi. Um desses amigos já traiu Davi, está do lado de Absalão. Então aqui, Davi está lidando. O contexto é muito grande, né? Sim. Absalão matou um dos filhos de Davi e agora ele está tentando tomar o trono do pai. Por lado dele já está passando várias pessoas de Israel, os conselheiros do rei, um dos principais conselheiros já passou para o lado de Absalão. Davi foge. Por que ele foge? Ele não vai enfrentar uma batalha contra o seu próprio filho. Ele teme tirar a vida do próprio filho, ele foge, está disposto a perder o trono, né, por causa da sua família. Então imagina o tanto de pressão que Davi está passando, o tanto de sentimento que agora passa sobre o seu coração, pesa sobre a vida dele esse contexto todo, essa ansiedade, ele está ali. O que Deus vai fazer? Será se eu vou ser expulso da cidade de Jerusalém? Nunca mais verei a arca do Senhor que ficou em Jerusalém?
o que vai acontecer com a minha família, com o meu filho, o que acontecerá comigo. Então, é de fato uma ansiedade muito grande. Você está numa encruzilhada, não tem muita saída. Se ele parar e encarar, corre o risco de matar o próprio filho. Se ele fugir, corre o risco de morrer pelo próprio filho. A que ponto é? Ele chegou ao ponto de dizer, quem me dera se tivesse asa, Olha. Eu voaria para o deserto, deixaria isso aqui de graça para qualquer um. De vez em quando você quer deixar o seu emprego, já aconteceu contigo? Tá lá, você não está muito bem com o chefe, ou de repente você é a empresa e você é o próprio dono da empresa e a empresa não está muito bem, e você quer, deixaria isso aqui de graça para qualquer um e fugiria para longe. De vez em quando nós estamos nessa situação. Ou pior, imagine que fosse dentro da própria igreja, você é o pastor e a sua situação com os membros não está muito bem. Tem momentos que dá essa vontade de fugir para o deserto. Faz como o camarada estava a dormir e o pai chega para ele e fala, filho, levanta, já está na hora de você ir para a escola. Aí ele fala, não, pai, eu não vou não. Filho, está na hora de você ir para a escola. Ele falou, não, pai, eu não vou para aquela escola, os alunos são muito chatos, os professores mais chato ainda. O pai falou, filho, eu vou dar 3 razões para você levantar. Primeiro, você tem 48 anos. Segundo, hoje é segunda-feira. Terceiro, você é o diretor daquela escola. Nossa. De vez em quando acontece conosco assim Acontece, também. pastor. E imagina que o Davi nessa situação. Nós queremos fugir para longe do problema, mas não dá para fugir, você tem que encarar. Mas como encarar o problema se você não está suficientemente firmado? Imagina você a tremer e queira resolver um problema. Por isso que nesses momentos nós precisamos de ajuda. Então, o pastor Jeremias colocou bem aqui para a gente essa questão de Davi. Sim. Um dia, Davi havia matado um gigante. No outro dia, ele tinha medo de enfrentar a situação que estava passando. Pode ocorrer com você, pode ocorrer comigo. Um dia você matou leões gigantes de uma forma figurada. No outro dia, você está fugindo de uma mulher como Elias, né? E como Davi, agora você se vê ali impotente diante de uma situação, ele era o grande e poderoso rei de Israel. Nós falamos que Elias foi o maior profeta. Davi foi o maior rei. Disparado. Davi foi o maior rei, né? Foi disparado. E agora ele se vê impotente diante desse sentimento que o está dominando. Esse texto fala muito conosco, nós seres humanos, nós que servimos a Deus. Davi era um rei, Davi era um homem fiel a Deus e estava diante de uma situação quase que incontrolável. Ele teve que buscar ajuda em Deus. Então, nenhum de nós está livre de passar por situações como essa. Pode estar ocorrendo com você agora mesmo. Você pode estar vivendo uma ansiedade fora do normal. Você pode estar com medo de enfrentar situações na sua vida, no seu dia a dia. Nós queremos dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós não estamos isentos de passar por essas coisas. Davi passou por isso. Aliás, pastor Jeremias, você que gosta de citar salmos de cabeça, outro dia eu assisti na sua lição, você citou vários salmos decorados. É muito bonito isso, né? Dos 150 salmos que foram escritos aí, Davi é o autor da maioria deles. A maioria deles. Mais da metade desses salmos são salmos de lamento, são salmos de tristeza. Sim. O que isso tem a ver com a gente, pastor Jeremias? Que a nossa vida nem sempre vai ser um mar de rosas. Lógico, nós temos momentos bons, mas alguns desses momentos foi causado pelo próprio Davi. De vez em quando a gente causa um momento de insatisfação, mas nós precisamos entender que, mesmo nesses momentos de insatisfação, precisamos ter o controle da situação. Quando você perde o controle, irmão, aí nós precisamos de ajuda. E é muito legal isso, ou seja, reconhecimento de que estamos... A depressão, a ansiedade não chega de uma vez só. Ninguém vai falar, coitado do pastor Wellington, estava bem ontem, hoje... Não foi assim. Ela vem acometendo lá de um certo tempo atrás, não é isso? São alguns traumas que às vezes a pessoa não conseguiu resolver. E ele vem crescendo, crescendo, e num dado momento a gente não suporta mais. Portanto, meu irmão, não sei se você está nessa situação, algo já vem se agravando, você não revelou isso a ninguém, está na hora de você pedir ajuda, não espera cair primeiro para pedir ajuda. A Bíblia diz que aquele que está de pé tem que fazer o quê? Orar para não cair. Não sei se você está fazendo, mas muitas das vezes não é só oração, não. Você precisa de um auxílio, ou seja, precisa de
compaixão ou precisa de um médico especializado, uma pessoa especializada nesta área para te dar certos conselhos ou trabalhar. Imagine que você já foi a um psiquiatra, a um psicólogo, já foi? Já na época do seminário a gente já tinha tratamento com psicólogo, né? Imagine que você, quando você está numa situação dessa, ele te leva você para uma sala, diminui a intensidade das luzes, deixa aquilo bem calmo, coloca você numa poltrona e fica de longe conversando contigo. Aquilo te dá uma calma tremenda. Cria um ambiente favorável, né? Um ambiente favorável. De repente, a igreja em que você está não é esse ambiente favorável para quê? Mas você pode ir um dia na casa de um irmão, vocês dois sozinhos, conversando, falando claramente o que está dentro do teu coração. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado vai entender. E num dado momento, vocês dois já acabam se abraçando, um ora pelo outro, e a bênção de Deus chega. E com Davi não foi diferente, né? Ele tem a traição de Aitofel, que é um dos seus conselheiros, mas ele tem a fidelidade de Abisai, que serviu ali como um psicólogo ali, né? Que ouviu Davi, que deu um conselho para ele, e com esse conselho ele consegue superar essa situação. Inclusive, a gente vai entrar agora na quarta pergunta. Qual é a resposta para a ansiedade, segundo o Salmo 55? Aqui vai pedir para ler, pastor, se o senhor puder preparar para a gente aí, Salmo 55, versos 16 e 22. Como Deus cuida de nós quando nos vemos em uma situação como a do profeta Elias, de acordo com 1 Reis 19:7. Então vai tentar ligar aqui as duas histórias. Qual é a resposta de Deus para a ansiedade? Qual é a resposta de Deus para a depressão? Qual é a resposta de Deus para quando nós nos vemos dominados por esses sentimentos, como esteve tanto o profeta Elias como o salmista Davi? Atente a essa palavra. Eu vou ler do 16 até o 22, todo ele diz assim: mas eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. Glória a Deus. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele é que me ouve. Olha que maravilha isso. Bênção. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus inimigos. Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. Aí ele diz lá no versículo de número 22, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa a pessoa que lhe obedece. Deus nunca deixa. Fica tranquilo, irmão. Entregue os seus problemas. Mas entregar mesmo, confiar no Senhor. Entrega os seus problemas ao Senhor, Ele vai fazer uma mudança tremenda na sua vida. Então, pastor, a resposta para o problema que Davi estava passando está aí dentro do próprio Salmo, está na própria oração de Davi. Ele faz essa oração e essa oração é uma resposta para ele. Tem vários salmos que ele diz assim, minha alma, por que está abatida? Ele fala consigo mesmo, né? Dialoga consigo mesmo e tenta dar uma resposta para si mesmo. Aí ele fala, espera em Deus. Espera em Deus. Porque eu ainda o louvarei na sua presença. Que maravilha isso. Você tem certeza. O próprio Elias, lembra disso? Como você disse anteriormente, depois de toda essa situação, Deus envia o anjo, toca nele e fala, levanta, come. Isso. Maravilha, Deus prepara um banquete para ti. O que você não pode é fazer como Elias, voltar a dormir de novo. E ele voltou. Voltou a dormir, Deus deixou que ele dormisse um pouco, porque afinal de contas ele estava bastante cansado. Deus tocou nele, falou, levanta e come de novo. E diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Comida aqui quer dizer sustento, alimento, e é isso que Deus vai dar para a sua vida. Se Deus entrar de volta na sua vida e se você der a oportunidade dele te tocar, você vai ficar de novo forte como outrora, a ponto de caminhar mais um bom tempo aí servindo ao Senhor com alegria. Então, pastor, estamos falando aqui agora sobre ansiedade, como superar a ansiedade. Nós apresentamos aqui uma solução que é a solução que os cristãos precisam sempre lembrar de recorrer, que é a Deus, a oração. É claro que nós, ao dizermos isso, não estamos aqui menosprezando a ajuda de um profissional, não é, pastor? E existem muitos profissionais... Inclusive cristãos. Cristãos bons, excelentes, e que vai te trazer de volta a alegria ao teu coração através de um pequeno tratamento. Você precisa recorrer a esses profissionais.
Procure aí na sua igreja, se é que tem, ou alguém que conheça, de preferência um cristão, um psiquiatra cristão, um psicólogo cristão. Eu tenho certeza que ele vai direcionar de volta ao teu coração a ter alegria, trazer de volta, porque essas doenças, elas tiram a alegria de viver. Essas doenças tiram a alegria de trabalhar, de levantar de manhã, numa segunda-feira, indo para o serviço, olhar para o vizinho e dizer bom dia. Aí o outro olha para você, bom dia por quê? Bom dia porque eu estou com a alegria de Deus no coração. Deus quer que nós sejamos alegres. Foi para isso que fomos chamados. Embora o mundo em que vivemos tenta nos frustrar e tirar essa alegria. Mas você precisa recobrar de novo. Se for preciso aí um desses profissionais, vá. Mas entenda que a oração também é muito importante nesse caso. Então, pastor Jeremias, a forma como um cristão deve lidar com as doenças da alma, claro, além de buscar uma ajuda de um profissional, se for necessário, se for possível, porque tem muita gente que às vezes também não tem condição, né, de buscar essa ajuda, mas nós podemos contar o tempo inteiro na nossa caminhada com a ajuda daquele que conhece a nossa alma, daquele que fez o nosso corpo e conhece a nossa mente, que é Deus. Tem uma das passagens mais belas da Bíblia, que é quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui já desarma a gente, né? Porque às vezes você vai dizer que você tem uma causa que é um problema muito grave e que isso te deixa ansioso. Eu acho difícil superar aqui os problemas que Paulo estava enfrentando. Ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava diante de um possível martírio. Como é que esse homem tem uma estrutura para escrever para os irmãos que estão soltos, dizendo assim, irmãos, não andem ansiosos por nada. Antes, coloquem essas preocupações em oração e súplicas e também ação de graças diante de Deus. Na outra versão diz assim, antes as nossas preocupações sejam em tudo conhecidas. Exatamente. Como ela vai ser conhecida diante de Deus? Quando eu falo para Ele. E é importante, então, revelar o desejo do meu coração, porque a Bíblia diz que Deus concede o desejo do teu coração. Qual que é o desejo do teu coração, irmão? É continuar sofrendo ou mudar de situação? Falou, pastor, mas minha situação não tem saída. Lembra do Elias? Ele também dizia que não havia saída. Deus falou, rapaz, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você vai sair daqui, vai eleger um rei ali na Síria, vai eleger um outro rei lá em Israel, vai colocar um outro profeta em teu lugar e você vai ver a bênção de Deus caindo sobre o povo. Irmão, você precisa ser uma bênção de Deus. Afinal de contas, a igreja conta com você, a sociedade conta, os seus vizinhos contam com você e você precisa, de fato, encontrar de volta a alegria de viver. Mas para isso você precisa ser curado dessas enfermidades. Glória a Deus, pastor Jeremias. E é importante lembrar que os salmos de Davi são registros de coisas que ele viveu na pele, situações difíceis que ele passou. E esses registros, a ansiedade, a depressão, o medo, se tornaram belos poemas, né, pastor? Então, assim, depois de superados, isso ficou como uma poesia. Deus transforma o nosso sofrimento em poesia. Inclusive, tem um hino no nosso brado de júbilo, né? No nosso inário brado de júbilo, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Então é gostoso demais, né? Quando você traz um relato e dentro desse relato você fala o que passou, mas ao mesmo tempo você mostra como a graça de Deus operou abundantemente na sua vida. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Palavra abençoada para a sua vida. Como lidar aqui com as doenças da alma. Estamos caminhando para o final da nossa lição bíblica. Ainda temos um tempinho, pastor? Dá para a gente responder aqui um pouco sobre essa parte aplicativa da nossa lição. Sim. O que devo fazer? Em primeiro lugar, frente às doenças emocionais, ore. Nós já comentamos sobre a oração. Frente às doenças emocionais, confie. E aqui está destacando, pastor, alguns textos do Evangelho. É sempre bom você relacionar essas histórias do Antigo Testamento com as do Novo Testamento. Aqui tem um texto bonito na lição, se o pastor puder ler, Mateus 21, 22, e depois Mateus 6, 26. Os dois textos estão destacados aqui na própria lição bíblica. O pastor vai ler para a gente Mateus 21, 22 e Mateus 6, 26, e aí o senhor vai comentar
como é que nós podemos, como a oração pode nos ajudar nas nossas doenças emocionais e qual é o melhor remédio para a ansiedade. Mateus 21, 22. Se crermos ou se creres, recebereis tudo o que pedirdes em oração. Glória a Tudo. Deus. Mas isso se você tiver fé e crer. Isso é maravilhoso. E o outro é Mateus 6, versículos 26. 26. Olha o que diz esse texto de Mateus 6, 26, para você que confia também no Senhor e entende a palavra de Deus. Vejam os passarinhos que voam pelos céus. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a ele. Será que vocês não valem mais do que muitos passarinhos? E aí, pastor? Você já viu um pardal com uma enxadazinha nas costas plantando alpiste? Que coisa. Mas você já viu um pardal morto de fome lá na calçada da tua casa? Você também não viu. Dificilmente. Porque a Bíblia diz que Deus cuida dos passarinhos. E se Deus cuida dos passarinhos, o que não faria de você que é um filho amado? Nós precisamos entender isso e quando acontecer isso na nossa vida, vamos cantar e contar as misericórdias do Senhor. Como o Davi falou num salmo, fazendo relação dos que voltaram dos cativeiros. Lá no Salmo 126, assim, quando nós voltamos dos cativeiros, ou quando o Senhor trouxe os que voltaram dos cativeiros até Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. Eu vou dizer para você o seguinte, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se for preciso, ele falou, faz-nos regressar outra vez, Senhor, do cativeiro como as correntes do Negueb. Olha que maravilhoso isso. Verdade. Se for preciso, irmão, você passe de novo por um momento desse de tribulação, só para você cantar lá adiante de novo a misericórdia do Senhor. E naquela palavra de Paulo aos Filipenses, ele fala que os irmãos devem já, na oração em que eles estão pedindo alívio a Deus da ansiedade, do medo, da depressão, eles também já estejam orando com ação de graças. Isso fala muito ao nosso coração, porque essa oração com ação de graças é de alguém que confia plenamente em Deus, sabe que terá a sua oração respondida e já está ali glorificando a Deus por tudo que está passando e pelo que Deus irá fazer na vida dela. O próprio Elias, mesmo antes desse episódio, quando ele vai orar em relação àquele holocausto que ele havia montado, ele falou, Senhor, tu sempre me ouviu. Olha aí. Mas para que esse povo tu saiba que tu és meu Deus e que eu sou o teu servo, opere poderosamente já agora. É isso que é importante, irmão, quando você tem essa certeza. Mesmo você que sempre orou dessa maneira, pode passar num momento como Elias e ficar meio que depressivo, mas o gostoso é que Deus vai enviar o anjo dele. Pode ficar tranquilo aí, você que está passando por esse momento difícil, Deus vai enviar o anjo dele para tocar em você. Quando você sentir o toque do anjo do Senhor, levante-se, coloque-se de pé à disposição do Senhor. Então, pastor Jeremias, toda preocupação, toda ansiedade deve ser substituída pela confiança na providência de Deus. Irmão, você viu que Deus cuidou de Elias, Deus cuidou de Davi. Davi, ele recebeu o cuidado especial de Deus, através de pessoas, de amigos, e o tratamento que só Deus pode fazer dentro da nossa alma. Eu quero dizer para você, chegando ao final dessa lição, que Deus ele tem inúmeros recursos para tratar conosco. Com Elias, ele mandou um anjo. Ele pode mandar um anjo, se for possível, Deus pode mover terra e céus para socorrer um filho fiel a ele. Confie em Deus. Mas para isso você precisa revelar para ele que você está precisando de ajuda e de necessidade. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda aos irmãos da igreja. Pode pedir ajuda, eu tenho certeza que Deus vai enviar homens bondosos. Tem anjos dele aí na igreja. Glória a Deus. Disfarçado de irmãos aí para te ajudar. Verdade, e eles vão pastor. te ajudar e para que você seja uma bênção para outras pessoas. Então, pastor, dê as suas considerações finais sobre esse tema que nós tratamos hoje, o cristão e as doenças da alma, e depois das suas considerações finais, o senhor também já faz uma oração especial pelos nossos irmãos. Talvez alguém que está nos assistindo hoje esteja enfrentando depressão,
doenças da alma. Eu gostaria muito que o pastor Jeremias desse as suas considerações finais e também orasse por esses pedidos especificamente. Vamos lá, os desafios nossos da vida nos levam a isso. Tá certo, irmão? Isso não é satânico, não foi o Satanás que introduziu isso no coração, não. Muitas das vezes nós vamos sendo levados por ela, não nos tratamos e ela vai piorando um pouquinho mais. Então, se você, ao primeiro sintoma de uma dessas doenças da alma, procure ajuda. E eu tenho certeza que você vai ser atendido pelas pessoas em que você procurarem. Mas, acima de tudo, peça ajuda a Deus. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso em conceder-nos o amor e a graça que remove de nós todos esses intempéries dessas doenças. Portanto, meu irmão, não fique acanhado. Peça ajuda, se for preciso, de repente na igreja ou no local onde você está. Não tem alguém para te atender. Lá naquele chat da lição, no chat aí da lição, pode fazer o seu pedido, eu estarei com certeza atento ao seu pedido. Eu, pastor Wellington, com certeza estaremos orando por você para que você seja abençoado. Antes da sua oração final, pastor, o programa Escola Bíblica Especial vai ao ar às quartas-feiras, às 8 da noite. Fale para outras Ele pessoas. passa ao vivo, muitas pessoas acompanham, mas depois que termina o programa ao vivo, ele sobe para a programação da igreja e fica lá. E as pessoas geralmente acessam na quinta, na sexta-feira, até mesmo no próprio sábado. Então, coloque lá nos comentários, deixe lá o seu pedido de oração. Nós estaremos sempre acompanhando, lendo os comentários e desejamos muito orar por você e pela sua família. Pastor Jeremias, nos leve em oração. Amém. Deus maravilhoso e eterno, eu te louvo porque a tua graça tem nos alcançado, a tua misericórdia tem, Senhor, estado comigo, com o pastor Wellington e com esses meus irmãos. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que pela primeira vez está ouvindo, Senhor, essa programação, para que ele de fato seja curado dessas doenças da alma e que o coração dele alegre, Senhor, possa formosear o rosto, para que as pessoas que olharem nele verão algo diferente. É a ação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Portanto, Senhor, de antemão, eu já te agradeço pelo que tu fez, pelo que tu está fazendo e pelo que tu vai fazer na vida desses meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Jeremias, muito obrigado por mais uma participação aqui no programa Escola Bíblica Especial. Foi um prazer. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio da TV Viva a Promessa. Amém. E deixamos aqui um abraço para os nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.